Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Velho Lúcio e Curiosidades. Eu fiquei de falar sobre o Deus dos Testemunhas de Jeová, né? Como é que é esse Deus, né, deles? Como é que vocês vão entender agora direitinho como é que é esse Deus dos Testemunhos de Jeová? Bem, ele tem alguns, vou dizer aqui, alguns parâmetros em algumas coisas aqui, desse Deus bem diferenciado, né? Primeiro que o Deus dos Testemunhos de Jeová, ele tem nome, né? O Deus dos Testemunhos de Jeová, ele tem um nome pessoal, tá? Que é Jeová, né? Então, os Testemunhos de Jeová, sempre que se referem a Deus, eles cita o nome pessoal dele, Jeová, né? Então, o Deus dos Testemunhos de Jeová, ele tem nome, Jeová. Segunda coisa, dos deuses dos Testemunhos de Jeová, ele não é uma trindade, tá? O Deus dos Testemunhos de Jeová, ele não é uma trindade, beleza? Ele não é nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Ele não faz parte de uma trindade, ele é único, certo? Terceiro, o Deus das Testemunhas de Jeová, o Jeová deles, ele não é onipresente, tá? Ele não está em toda parte, tá? Ele não é onipresente e ele é potencialmente onisciente, tá? Ele não sabe todas as coisas. Ele é potencialmente onisciente, certo? E quarto, ele já não é onipresente, né? Quarto é porque ele não é onipresente porque fala dele como num lugar fixo, né? Jeová, ele mora no céu num determinado local, certo? Então ele não é onipresente por causa disso, porque os testemunhos de Jeová se referem a ele lá, né? Ele está lá no céu, ele tem um local de morada, né? Então ele não é onipresente. E quinto, o Jeová dos Testemunhos de Jeová, o Deus deles, possui 4 atributos principais, né? Ele tem 4 qualidades, atributos principais, que é poder, amor, sabedoria e justiça, tá? Isso é os 4 atributos principais de Jeová Deus deles, né? Que é amor, sabedoria, poder e justiça, certo? Agora o interessante é que eles têm um livro chamado Raciocínio, né? Raciocínio à base das Escrituras. Eu, quando era estudante da Bíblia, eu era louco por esse livro, sabe? Esse livro ensina muito a gente a, digamos, evangelizar as pessoas nas casas, né? Esse livro Raciocínios, aí tem os tópicos, né? Tem sobre cada tema, né? Um livro bem interessante dos Testemunhos de Jeová. Esse livro Raciocínios, à base das Escrituras, na página 206, no tema Tradição, né? Olha o que é que esse livro diz, nesse livro dos Testemunhos de Jeová mesmo. Olha o que é que o livro diz. Você, Testemunho de Jeová, que estiver me assistindo aqui, a minha pequena palestra, humilde palestra nesse humilde canal pobre, do Cearensezinho Rei, né? Mas que não foi enganado pela doutrina dos TJs. Olha o que o livro de vocês diz. Reconhecem que a pronúncia Jeová, como versão do tetragrama, é a menos provável. Tá? O próprio livro deles está dizendo que eles não sabem qual é o nome de Deus e que esse nome Jeová, como versão do tetragrama, né, das 4 letras do hebraico, eles dizem no próprio livro deles que é a menos provável. Mas olha só. Mas mesmo assim, a usam por ser uma versão mais prontamente reconhecida. Olha só. Tá?
Olha aqui eles assumindo que não sabem o nome de Deus, qual é a versão do tetragrama, mas a usam por ser uma versão mais prontamente reconhecível, né? Então eles estão dizendo aqui claramente que não é Jeová. E outra coisa, o Deus das Testemunhas de Jeová que eu estou falando dele, né? E os Testemunhos de Jeová, a questão da Trindade, é a doutrina mais diabolizada pelos Testemunhos de Jeová, é a Trindade, né? A doutrina da Trindade é a doutrina mais diabolizada pelos Testemunhos de Jeová. Eles têm uma publicação, uma brochura chamada Deve-se Crer na Trindade, página 31. Eles dizem: assim, adorar a Deus segundo os seus próprios termos significa rejeitar a doutrina da Trindade. Tá? Então vocês estão vendo, né? Eles estão dizendo que a doutrina da Trindade tem que ser rejeitada. Estudo Perspicaz é outros livros que eles têm. Cada livro são 3 volumes, cada livro dessa grossura, sabe? É o dicionário dos Testemunhos de Jeová, né? Digamos assim. Tudo deles está lá no Estudo Perspicaz das Escrituras de A a Z. Então, o Estudo Perspicaz, no volume 1, página 690 a 691, olha o que esse livro dos Testemunhos de Jeová diz. Olha que absurdo. O verdadeiro Deus não é onipresente, porque se fala dele como tendo localização. Olha só. Tá vendo só como é que é o Jeová deles, né? O verdadeiro Deus não é onipresente. Eles dizem que Deus não está em todo canto, né? Porque se fala dele como tendo localização. Beleza. Vamos lá. Aí, o que acontece? O Deus da liderança dos Testemunhos de Jeová, ele é o mesmo dos socianos e do teísmo aberto. Em breve eu vou falar para vocês o que é o socianismo e o que é teísmo aberto, sabe? Vou explicar para vocês em breve aqui nesse canal para vocês saberem por que o Deus da liderança dos Testemunhos de Jeová é o mesmo dos socianos e do teísmo aberto. Em breve eu vou falar do socianismo e do teísmo aberto. É um argumento que é mais ou menos assim. Se Deus predeterminou, né? Se Deus soubesse tudo, né? Se Deus predeterminou e previu o pecado de Adão e tudo que resultaria disso, significaria que deliberadamente desencadeou toda a iniquidade cometida contra a humanidade. Ele seria a fonte de todas as guerras, do crime, da imoralidade, da opressão, da mentira, da hipocrisia, das doenças. Isso está no livro Raciocínios, página 117, tá? Em breve eu vou explicar o porquê do sofrimento humano, tá? E o livro Raciocínio, também, né? Na página 116 e 117, o Deus fala que o Deus das Testemunhas de Jeová pode saber todas as coisas se ele sintonizar, acessar o que ele deseja saber, sabe? Tá entendendo? Então ele pode saber tudo se ele quiser saber. Se ele não quiser, ele não sabe. Por exemplo, no caso de Adão e Eva, né? Deus colocou Adão e Eva lá e pronto. Eu não quero mais saber o que vai acontecer, né? Eu não me interessa. Eu já disse que não era para comer da fruta. Não quero saber de forma alguma o que é que eles vão fazer daqui para frente, não, tá? Então, o Jeová dos Testemunhos de Jeová, esse Deus, ele não sabe todas as coisas. Então, esse livro Raciocínio fala que ele só sabe as coisas que ele sintonizar querer saber. Se ele quiser saber, se ele não quiser, ele não sabe. Agora, olha o que a Bíblia diz, né? Eu falei como é que é o Deus deles, né? Como é que é esse Deus estranho deles, né? Pequeno, esse Deus minúsculo. Agora olha o que a Bíblia diz e não o corpo governante deles. Veja o que está em Hebreus capítulo 4, versículo 13.
e não há criatura, abre aspas, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Tá? Vejam só. Esse texto está claro. Deus sabe tudo. Tá? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Tá? Sabe tudo. Olha, Salmos 139, do 7 ao 10. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Estão vendo? O que esse texto está dizendo? Que Deus está em todo canto. Em qualquer lugar. Ele é onipresente. Né? E quando Hebreus 4:13 fala, e não há criatura alguma encoberta diante dele, ele é onisciente. Sabe? Ele sabe todas as coisas. Tá? Quando eu for falar da questão do paraíso na terra, que em breve eu vou falar, mais lá na frente, eu vou explicar para vocês como é essa questão de Deus ter sido pego de surpresa, né? Ter colocado Adão e Eva lá e o homem pecou e pronto, ele não sabia. Tá? Então, esse é o Deus dos testemunhas de Jeová. Tá? Que eles batem na porta falando para vocês. Ele não é uma trindade, ele não é onipresente, ele é potencialmente onisciente. Tá? Esse é o Deus que eles querem que você adore. Tá? E a Bíblia diz claramente que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, eu vou parar a minha palestra aqui. Na minha próxima publicação, eu vou falar quem é Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês como é que é o Jesus dos testemunhas de Jeová. Beleza? Muito obrigado. E se inscreva no meu canal, quem assistir, para me ajudar uma forcinha, para me ajudar a crescer. Eu não quero dinheiro. Eu quero só que minha mensagem chegue a mais gente. Tá? Se inscreva, dê o like para receber mais notificações. Obrigado a todos. Fiquem na paz e na graça do Senhor.